Noite. Vamos dar início à nossa audiência. Eu quero aqui cumprimentar e já convidar para compor a mesa o secretário de Cultura, Guilherme de la Plata, a secretária adjunta de Cultura, Tereza Cristina, aqui, meu amigo e da comissão, o vereador também, Marcos Furlan, onde eu cumprimento também a assessoria do Eduardo Ota, que se encontra aqui também. Cumprimentar a vereadora Inês Paz, cumprimentar o sempre vereador Edinho, nosso amigo da Câmara também. Edinho, muito obrigado pela presença. E o nosso sempre secretário também de Cultura, amigo dessa casa, amigo dos vereadores, Matheus. Não tinha como o senhor ou você, desculpa, Matheus, não estar nessa audiência, até porque você é o pai da criança, né, da Lei de Incentivo à Cultura. Então, muito obrigado pela presença. Cumprimentar a imprensa também, em nome do Rodrigo. Cumprimentar todos aqui. E vamos discutir sobre as possíveis mudanças da Lei de Incentivo à Cultura. Eu só quero destacar que a gente tem na lei orgânica da nossa cidade a prestação de contas sobre a cultura, que já aconteceu no mês de maio. Essa lei é até tua, né, Furlan? A lei do amigo Furlan, do vereador Furlan, é a lei que traz sobre a prestação de contas da cultura, acontece no mês de maio, e a gente também quer mudar para que aconteça todo o final do ano. Hoje, a gente chamou para essa audiência pública, são as possíveis mudanças da Lei de Incentivo à Cultura, da LIC. Então, eu só vou pedir para todos, depois a gente vai abrir primeiro para os vereadores, depois para quem tiver curiosidade, dúvida e quiser questionar, então, que a gente mantenha o foco na LIC. Essa reunião é para a LIC. Lógico, depois a gente vamos ter outros debates, a gente pode abordar outros temas relacionados à cultura, mas hoje, especificamente, é sobre a Lei de Incentivo à Cultura. Por quê? Porque a gente precisa que essa lei seja aprovada o quanto antes, no ano de 2025, para que a gente consiga colocar em exercício no ano de 2026, já com as alterações previstas. Quero cumprimentar também o vereador Rodrigo Romão, chegando aqui também, o assessor do vereador Pastor Oswaldo, muito obrigado. E vou dar a fala, primeiramente, para o secretário Guilherme. Obrigado, secretário. Obrigado, vereador. Agradeço pela oportunidade, agradeço a presença de todas e de todos também que estão aqui nessa noite. É muito importante esse diálogo e esse espaço para que nós possamos juntos construir, né, essa atualização da LIC, uma lei de incentivo que é tão importante, né, para os nossos artistas, para os produtores, que busca e que visa fomentar cada vez mais e facilitar a execução desses projetos. Então, agradeço muito a oportunidade e estou bastante esperançoso com o nosso diálogo de hoje. Também quero agradecer o assessor do vereador do Otto Rezende, Rômulo. Obrigado, Rômulo. Secretária, fica à vontade. Boa noite a todos. Obrigada por esse convite. Eu acho que ele é necessário, né, para que a gente possa construir políticas públicas que atendam aos nossos artistas, né? E essa oportunidade de alterar, corrigir, atualizar a lei, eu acho que ela é muito importante para a gente nesse momento. E como instrumento e ferramenta mesmo de acesso à cultura e à realização de projetos, como o Guilherme falou, trabalhar com vocês, artistas, para corrigir isso é fundamental. Muito obrigada. Né? Tá bom. Queria informar também que essa audiência pública está sendo transmitida pela TV Câmara, pelas redes sociais. Se vocês tiverem algum grupo que quiser direcionar o link também, fiquem à vontade, vai ficar registrado no canal da TV Câmara. E vamos dar início, Guilherme. Fica à vontade. Bom, vamos lá. Essa minuta que nós estamos propondo e nós estamos apresentando aqui hoje, ela foi construída baseada nos 16 diálogos abertos que nós tivemos desde o início do ano, com as mais diversas linguagens, com os mais diversos grupos. Também através de um diálogo aberto agora realizado há pouco, onde nós abrimos essas propostas e recebemos também os feedbacks e as ideias, onde nós incluímos também essas
essas novas propostas e essas novas ideias nessa minuta, nessa proposta. Tá? Bom, vamos começar, então, aqui no contexto. Então, a adequação ao marco regulatório da cultura, também a atualização, né, da Lei Rouanet e do Decreto de Fomento, diretriz do Plano Municipal de Cultura, que prevê, né, a revisão da LIC, e a modernização de termos e ampliação das áreas de atuação. O objetivo da revisão é atualizar as nomenclaturas e alinhá-las ao marco regulatório, ampliar as áreas culturais contempladas, tornar o processo de captação e execução mais eficiente, garantir segurança jurídica e sustentabilidade do fomento. Bom, um dos grandes gargalos, eu acredito que a gente tem, né, algumas pessoas, alguns artistas e produtores aqui que usam muito das leis de incentivo, né, um dos grandes gargalos, de fato, é a captação, né? Então, um dos principais objetivos aqui, né, já logo no artigo 1º, né, como era, ou como é hoje a lei, né, instituía o incentivo fiscal para os projetos culturais e limitava, né, tinha um limite de 20% do ISS e do IPTU. Qual a proposta? Amplia para ações, programas e projetos. O patrocinador pode destinar até 100% do ISS e do IPTU devido, não mais 20%. Fixa um teto entre 1,5% e 3%, e suspende novas captações ao atingir o limite. O artigo 2º, como ele é hoje, obrigava o uso mínimo de 80% do incentivo para produções de criação local. Qual é a nossa sugestão? Passa a priorizar o acesso da população e fortalecimento da economia da cultura. Decreto anual fixa o limite máximo de incentivo por projeto, nunca inferior ao limite do ano anterior. Então, possibilita alterar os limites de forma célere, então, através do decreto. Artigo 3º. A comissão de análise era composta com 5 membros da sociedade civil e 3 do poder público, e o mandato de 1 ano com recondução por igual período. A proposta é a criação da Comissão de Análise de Projetos, a CAP, com 4 representantes da sociedade civil e 3 técnicos da Secretaria Municipal de Cultura. O mandato de 12 meses, prorrogável por até 60 meses. A possibilidade de contratação por convite ou edital, com validação obrigatória pelo Conselho de Cultura. Artigo 4º, listava apenas 8 áreas culturais, música, dança, teatro. Como será? Amplia-se para 21 áreas, incluindo cultura digital, economia criativa, gastronomia, moda e design, culturas tradicionais, turismo cultural, LGBTQIAPN+, entre outras. Artigo 5º, como definir as atividades culturais passíveis de incentivo com lista restrita. A atualização seria amplia as atividades culturais, incluindo culturas digital, novas mídias, gastronomia, moda, turismo cultural, acessibilidade e inclusão. Os artigos 6º e 7º. A emissão de certificado via Secretaria de Governo e a validade de 2 anos com correção monetária. Aqui também é uma proposta que visa desburocratizar um pouco esse processo e facilitar, que é o quê? A emissão do certificado de aprovação pela Secretaria de Cultura. Certificados válidos por 2 anos, prazo específico para captação. Execução do projeto em 12 meses, prorrogáveis por mais 6 meses, não somados ao prazo de captação. Artigo 8º. Como previa a multa de 10 vezes o valor incentivado em caso de dolo, desvio de objeto ou de recursos. A proposta detalha as sanções graduais, notificação, devolução de recursos corrigidos, multa de 2 vezes e suspensão de 1 a 2 anos. Artigo 9º. Permitido acesso das entidades de classe à documentação. Como é a proposta,
veda a apresentação de projetos por membros da CAP, servidores da Secretaria de Cultura e parentes de primeiro e segundo grau. Artigos 10º e 1º, como é a divulgação do apoio institucional da Prefeitura. Como será, se mantém a divulgação e possibilita a adesão de projetos já aprovados às novas regras. Artigo 12º é um artigo novo, né? Não existia, então, dispositivo correlato. Como será? A criação de ações programáticas de integração entre agentes culturais e patrocinadores, oficinas, cursos, fóruns e palestras promovidas pela Secretaria em parceria com o Comuc e com o CONFAP. Artigos 13º a 15º. Como é? Regulamentação em 60 dias e vigência imediata. Reavaliação em 2 anos. A proposta é manter a regulamentação em 60 dias e a reavaliação preferencialmente a cada 5 anos. Bom, os próximos passos, como eu citei no início, né, nós levamos essa minuta antes de apresentá-la aqui a um diálogo aberto, onde nós pudemos contar com a presença de alguns que aqui estão. Também fizemos uma pré-validação disso junto à Secretaria de Finanças, né, à Procuradoria-Geral do município também. Os conselhos também foram consultados e essa proposta também foi aprovada por eles, tanto o Comuc quanto o CONFAP. Os próximos passos agora, então, é o que nós estamos fazendo hoje aqui, análise e deliberação, né, aqui pela Câmara Municipal, aprovação em plenário e, em seguida, a sanção por parte da prefeita. Deixa eu só dar uma olhada, ver se eu esqueci mais alguma coisa. Acho que não, né? Acho que, basicamente, essa seria a nossa intenção. Eu vou abrir de início para os vereadores e depois, Will, você levanta. Mas quem tiver... Oi? Não, você... O Will, quem quiser se inscrever da sociedade civil, fique à vontade. Então, primeiro eu vou abrir as perguntas para os vereadores, ao secretário e à secretária, e depois eu abro de acordo com os inscritos. Tá bom? Furlan, fique à vontade. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É uma satisfação aqui ver todos aqui para discutir um pouquinho da lei de incentivo à cultura. Acho que é uma lei muito importante, um mecanismo muito importante que pode fazer com que os bons projetos culturais sejam contemplados, sejam executados em nossa cidade. Eu quero cumprimentar o nosso secretário Gui de la Plata, perdão, a nossa Tereza Cristina, a todos os membros da Secretaria de Cultura, em nome do Márcio, que está aqui atrás, escondido. Quero cumprimentar a todos. Os artistas, em nome do Maurício Chaer, quero cumprimentar a todos que estão aqui, as pessoas que vivem de cultura em nossa cidade, os agentes culturais, estou vendo o Fernando, enfim, tem tanta gente aqui conhecida. O sempre secretário Matheus Sartori, perdão, Matheus, me deu um branco, você que trabalhou tanto para essa lei, eu lembro de você correndo para lá e para cá para a gente aprovar essa lei aqui em nossa cidade. A vereadora Inês Paz, eu vi o vereador Rodrigo Romão, todos os assessores que estão aqui. Enfim, eu acho que essa readequação é um importante mecanismo, secretário, até porque você informou aqui que teve aqui o diálogo aberto, teve a aprovação do Conselho, teve a aprovação da sociedade civil, de todos os artistas, e uma readequação é importante, por mais que o Matheus tenha feito o seu melhor naquele momento, eu acho que nada melhor que vivenciar, né, o dia a dia da Lei de Incentivo à Cultura, o maestro, para a gente poder melhorar essa lei e poder efetivamente chegar à ponta, chegar àquelas pessoas que precisam. Eu tenho aqui só um questionamento ao nosso secretário, a questão do mandato, que era de 1 ano e a recondução por igual período. E a proposta que será 12 meses
prorrogável até 60 meses. Aqui no... Deve ter sido um erro. Então, acho que foi um erro de digitação, né? Então, é 6 meses. É porque eu estava achando muito tempo. 60, né? Não. Muito tempo. E então, por 6 meses, eu acho que a pergunta que eu faria já não farei mais. Então, eu, na minha opinião, poderia até continuar por igual período, 1 ano, mas se o secretário quiser falar por que 6 meses ao invés de 1 ano, eu gostaria também de entender. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Na realidade, só estou tirando a dúvida aqui, né, junto a Dani também, em relação a isso, se de fato não eram 60 mesmo, Dani, são 60? Ainda está 60, né? Você quer pontuar, Dani? Que os pareceristas são 5 anos, né? Vereador, isso tem a ver com o período máximo que a gente pode reconduzir os pareceristas pelo contrato, entende? Não, aqui a gente fala da criação da CAP, da criação da CAP e... Né, Não, tá bom. Então, é por conta da... Como são os termos, por exemplo, ou qualquer outro contrato que você pode ir reconduzindo por 5 anos, até 5 anos, não significa que vai ser feito. Uhum. É ter o permissível em lei de que isso possa acontecer caso seja necessário. No artigo 13 a 15, né? Depois a reavaliação, preferencialmente a cada 5 anos. Por conta dessa reavaliação, não. Não. a avaliação é porque precisa ser reavaliada mesmo. Uhum. As legislações elas vão mudando, né? Como, por exemplo, ano passado a gente teve um marco regulatório por exemplo, né? E aí a gente vai precisar olhar se funcionou, se não funcionou. Entendi. A reavaliação daí seria no caso da lei. Entendi. Então, tá bom. Obrigado, viu? Obrigado, secretário. Obrigado. Antes, cumprimentar aqui meu presidente, vereador Bijano, eu cumprimentei quase todo mundo, esqueci aqui da pessoa que está aqui do meu lado, desculpa. E só pedir uma licença, que eu vou ter que sair às 19 horas, que eu dou aula hoje, e não vou poder me estender. Obrigado. Quero agradecer também a presença do Tiago, do Comuc. Obrigado. E agora a vereadora Inês Paz. Bom, boa noite aí, secretário, a nossa secretária, o Bigemes, o Furlan. Quero cumprimentar aí a todos e a todas aqui presentes, os nossos artistas. E, enfim, né, acho que é muito gratificante a gente fazer um debate aí desse projeto de lei, como foi dito já, né, que já vem de algum tempo. Quando eu retornei aqui à Câmara em 2020, já existia essa discussão de reformular, e agora está sendo reformulado. Eu tinha pego, né, a lei anterior e tinha assim várias observações que até acho que de um processo feito aí coletivamente, mas acho que tinha aí mais a marca aí também do Matheus Sartori, né, quando ele era secretário aí nas mudanças. Então, a primeira coisa que eu vi é que o projeto ele não está alterando, ele está substituindo, praticamente, a partir da aprovação dessa lei, a outra não é modificar a outra, praticamente criar, dentro de várias questões apontadas, criar aqui uma nova lei. Assim, eu tenho algumas dúvidas que, aí, por não ser assim do ramo, a gente, às vezes, tem dificuldade, a gente quer entender e compreender essa questão. Então, se a lei, eu vi, assim, a lei está bastante interessante, bastante ampla, várias propostas apontadas nas modificações, elas são contempladas de formas assim mais amplas. Então, queria assim, porque o que a gente viu
dentro dessa lei de incentivo criada, e várias prestações de conta que nós tivemos aqui na gestão passada. Desse ano, eu não estou lembrada se eu participei dessa gestão, se eu participei, mas na gestão passada, que a gente, e também nas conferências que nós participamos, que a gente ouvia muito assim, tem muito dinheiro de incentivo, mas a dificuldade dos nossos artistas, dos nossos produtores, fazer a captação. Então, e também há uma outra questão que a gente ouvia muito, que era o seguinte, que aí, quem conseguia fazer a captação, era só projetos muito grandes, que davam assim, uma maior visibilidade. Projetos pequenos, territoriais, tinha muita dificuldade. Então, eu queria, assim, vocês, que depois, talvez, os artistas e os mais envolvidos, até também, queria dizer o seguinte, que com essa proposta, se isso é sanado, né, porque eu vi que aumentou, que ampliou, mas se isso é sanado, né, ou se a gente vai esbarrar nessa mesma dificuldade. Outra questão que daí eu queria pontuar aqui é no artigo 3º, no parágrafo 1º, estou com a minuta, né? Então, está dizendo assim, os membros da sociedade civil referidos no CAPT poderão. Essa palavra poderá, ela fica, não sei se é de propósito, porque eu acho que ela fica poderá. Então, pode, não pode, eu acho que devia ser, não sei, devia ser mais impositivo. Deverá, meu ponto de vista, porque eu tenho uma lei que a gente fez lá do Gianazzi para a educação da educação, né, do Estado de São Paulo, que poderá, e o governador falou, poderá, eu posso, mas não posso, e a lei ficou uma lei morta. Então, eu queria ver essa questão se... E depois eu queria que se explicasse duas questões. Eu não entendi bem, aí pode ser que eu não tenha entendido, que é a questão da comissão. Tá? A comissão é formada por 4 representantes do setor cultural, 3 técnicos. Mas aí tem um momento que eu agora queria lembrar onde está, que se eu entendi, se é isso mesmo, que essa comissão poderá ser contratada pela prefeitura, ela vai poder ser funcionário da prefeitura, que eu agora não lembro onde que eu tomei nota. Eu tive essa sensação. No nosso resumo ali consta também, vereadora. Oi? No resumo que a gente apresentou, consta também esse então, eu queria que explicasse isso. E como é que é feita a escolha? Porque do poder público, eu sei, o poder público. Agora, da escolha civil, da sociedade civil, vai ter uma eleição, vai ser uma indicação? Como é que é feita essa escolha? E a última coisa, aqui, que no artigo 4º, aí deu uma bastante reformulada, porque eu vi por que foi reformulado. Porque no inciso 3º, né, do artigo 4º, na lei anterior estava assim, artes popular, e aqui artes performática. Então, eu queria saber que diferença tem. E aí, parabenizar, que eu vi assim, setores que a gente tem batalhado, né, a questão do LGBT, da cultura preta, que está contemplado aqui, pelo menos eu vi contemplado, né, eu espero que saia aí da lei. E também valorizar aí a construção, né, se foi uma construção, como foi dito, dos diálogos abertos, de ouvir, eu acho que isso aí traz aí uma legitimidade maior por essa lei. Obrigada. Bom, vamos lá. Então, primeiro, em relação às dificuldades de captação. Foi uma grande preocupação nossa, porque, de fato, vereadora, quando a gente olha o volume, né, que é destinado à LIC, né, o volume de recurso que o município renuncia a fim de fomentar os projetos, e o que de fato é captado no final, né? Por exemplo, chega à base de quase 7 milhões de reais e é captado 1.200, 1.300, quer dizer. Outro índice que a gente percebe também é o número de captadores, né? Então, tem projetos que chegam a ter 40, 50, até 90 captadores, apoiadores, para um único projeto. Justamente a gente vê essa grande dificuldade por esse teto limite de 20% do valor, né?
Porque uma vez que uma empresa ou que até uma pessoa física ela pode destinar 20% do seu IPTU, 20% do seu ISS, esse volume acaba sendo um volume menor. Quem tem um volume significativo de impostos para que os 20% possa fomentar um único projeto são empresas, de fato, muito grandes que acabam escolhendo qual projeto, os projetos de maior visibilidade, para colocar a sua marca e para colocar o seu nome. Hoje, com essa proposta de deixar de existir esse limite, né, de 20% e passar para os 100% da captação, a gente entende que viabiliza-se do pequeno apoiador poder também entrar, né, a apoiar esses projetos. Né? Vou dar um exemplo aqui. De repente, uma escola de dança que escreve um projeto de uma apresentação, ele pode solicitar a ajuda dos próprios pais dos alunos como contribuintes. Se você olhar um IPTU hoje um IPTU de R$1.000, 20% deles dariam 200. Agora, quer dizer, se o pai ele pode aportar os R$1.000 inteiros, fica muito mais fácil de você alcançar o montante necessário. Então, apenas um exemplo. Então, uma vez que a gente consegue essa liberação do 100%, eu acredito que facilitaria, porque o número de apoiadores é reduzido, você não precisa tantos apoiadores para conseguir atingir o volume. Outra proposta para desburocratizar e agilizar um pouco o processo é quando a gente fala da emissão do certificado pela Secretaria de Cultura, né, que também desburocratiza um pouco esse processo. Tá? Dani, você pode falar para a gente um pouquinho sobre o processo de escolha agora da CAP, por gentileza? Vereadora, esse dispositivo, que é o parágrafo 1º, né, do artigo 3º, que fala que a Secretaria poderá contratar, né, ela está falando das modalidades em que essa contratação pode ser feita. Então, ela poderá fazer por credenciamento, ela pode fazer por convite, ela pode fazer por contratação de serviço técnico. É isso que o artigo fala. Como é feito hoje? Hoje, a gente faz um edital, né? A gente contempla pareceristas fora da cidade, que não são da cidade, para não haver impedimento de que, né, os artistas da cidade possam participar. Então, isso não era claro na lei anterior. Né? Então, com a atualização, a gente tentou colocar essa descrição de forma mais clara. Né? Se a senhora também tiver curiosidade de ver o marco regulatório do fomento, a senhora vai ver que esse dispositivo está igualzinho como está lá. Né? Então, o governo federal também dá essa possibilidade para os editais estaduais, federais, municipais. Eu acredito que tem mais alguma pergunta, vereadora? São 4 da sociedade civil. Como que eles são? Sim, exato. E respondido, vereadora? Eu vou... Tá. Aquela questão da arte, uma substituição da arte popular por arte performática. Na realidade, houve uma ampliação, né, dessas terminologias e das linguagens. Né? Então, assim, listava-se 8, né, eram 8 áreas, né, que se listavam e passou a 21 áreas. Né? Então, se ampliou, né, e teve algumas mudanças também de terminologia, conforme o marco regulatório. Então, tiveram algumas alterações também de termos. Quero convidar o primeiro inscrito, o Tiago do Comuc. Fique à vontade, Tiago. Quiser aqui, Tiago, acho que é melhor. Como está sendo gravado, ali fica mais fácil para... Boa noite a todos. Meu nome é Tiago, sou Tiago Eus, né? Sou conselheiro de cultura do segmento de audiovisual, né? Sociedade civil. Né? E queria primeiro parabenizar, né, a comissão, parabenizar a secretaria, né? As pessoas aqui, o Matheus também, né, que, enfim, sempre encabeçou esse projeto, no caso da LIC e tal. E é interessante, eu queria falar sobre o processo, um pouquinho só sobre o processo, né, que é um processo antigo.
né? Quando eu entrei no Comuc, na parte de transição, na época de transição, o Rodrigo, que fez parte do conselho, o Paulinho também, que está aqui presente, eles falaram, passaram para mim, né, a ideia de ser prioridade essa questão da atualização da LIC, né? E isso foi feito. Então, esse processo ele começou desde das primeiras reuniões, agora também, né, do Comuc do ano passado. E foi interessante que, dentro do Comuc, isso era discutido, foi apresentado também as propostas. O projeto inicial, a proposta inicial era um pouco diferente, porque ela tentava igualar a LID, aos 50% da LID, né? E depois a proposta também começou a tomar um corpo. Eu acabei introduzindo também que eu faço parte da Câmara Técnica da atualização da LIC dentro do Comuc, né? E, no caso, também eu queria colocar um percentual para poder trabalhar principalmente o que foi colocado nesse agora, né, que houve a discussão, e nós conseguimos contemplar os dois projetos de alguma forma. Foi bem bacana que está colocado no artigo 12, né, que foi também colocado assim, né, a ideia de uma integração que sempre quando nos diálogos abertos, o que a gente via sempre em relação aos artistas, e até no último mesmo aconteceu isso, era essa integração entre os artistas, os empresários, os contadores, que nunca, sabe, sempre foi muito difícil para quem ou está muitas vezes até começando, ou para quem já tem algum projeto. Muitas vezes você vai até o local, as pessoas elas não conseguem compreender, né? Então foi colocado, né, o artigo 12 que contempla essa parceria junto com o Comuc para trabalhar eventos de certa forma não, mas mais fórum, banco de projetos, né, para poder trabalhar essa questão dessa integração e até essa inclusão também. E foi bem bacana que agora a ideia, né, devido a essa janela de oportunidades, né, junto com a LID também, de aumentar esse valor para 100%. Isso foi muito bacana mesmo. E também falar que o Comuc ele abriu também algum tempo para a sociedade civil, né? Algumas pessoas participaram, isso foi bacana, já está tudo compilado, a secretaria já tem esse documento de algumas pessoas que participaram, né, para fazer para trabalhar junto nessa questão da atualização da LIC, né? E foi bem bacana. E vai ter depois, né, até com a Dani, do decreto regulamentador, né? A gente vai sentar também, vai discutir mais sobre isso, que é uma fase bastante importante também, né, para mostrar como que vai ser esse processo, né, de onde vem o dinheiro, de onde sai, como, né, para tentar estabelecer. Mas é isso, acho que é isso mesmo. Obrigado. Obrigado, Tiago. Vale destacar que alguns aqui até me procuraram, porque a gente começou essa transição de reforma nas leis de incentivo pelo esporte. Aí alguns me procuraram, falaram, pô, e a cultura? Eu falei, e o gringo estava até aqui na audiência do esporte. Essa comissão fez um compromisso que falou, a gente está debatendo o esporte, logo em seguida a gente vai começar com a cultura. A intenção é que as duas leis para 2026 estejam atualizadas. Então, até que, muito bem colocado, que a lei de incentivo ao esporte e a lei de incentivo à cultura, as duas vão ser reformuladas, atualizadas. E o melhor de tudo é que, com a conversa com o secretário de Finanças, ficou estabelecido aquele mal-entendido que teve nos anos anteriores, de quem doava para o esporte não poderia doar para a cultura e vice-versa. E o secretário deixou bem claro que aquilo era uma interpretação. Exato. Então, essa atual gestão deixou bem claro que quem quiser doar seu IPTU pode doar de acordo com o que achar melhor. 50%, 30%, 70%, fica de acordo com o responsável do IPTU e do ISS. E uma outra questão, vereador, é que quando a gente falava desse percentual, 20%, 50%, 80% ou 100%, não fazia muito sentido, na realidade, ter esse limitador, uma vez que o que regula o valor que o município renuncia do imposto em si, ele está fixado em lei, que é 1,5%, nesse caso, entre 1,5% e 3%. Então, se o apoiador ele vai poder entrar com 20%, com 30%, com 50%, com 100%, se ele vai dar 50% para a LID, 50% para a LIC, isso não altera o valor, né, o valor principal que é renunciado pelo município. Então, isso foi uma grande justificativa para que a gente conseguisse abrir esse 100%, né, tirar esse limitador. Tem mais alguém?
Desculpa que eu vou pedir para você ir até ali, porque como está sendo gravada a audiência, e a gente precisa captar a voz. Boa noite a todos, boa noite, vereador, boa noite, secretário, boa noite a todos. Ederaldo, da Secretaria de Finanças, sou o diretor do ISS. O único, porém, que eu queria dizer é que o ISS tem uma previsão constitucional que ele não pode cair menos de 2%, não pode ter benefícios a menos de 2%. Então, tem muitas empresas que têm um ISS de 3%, 3,5%, 4%, 5%. Todos os outros pode ter o benefício, tal, mas tem algumas empresas que têm um ISS de 2%, então eles já não podem ser incentivadores de nenhum projeto. Isso é previsão constitucional, a gente não pode mexer, né? Isso tem pareceres do jurídico, tal. Então, quando se fala na lei 100%, né, do ISS, tem que reformular esse artigo para não dar problema na Constituição, né, nesse ISS. Nesse caso, você está querendo dizer o seguinte: quem paga 3%, ela pode doar 1%. 1%. Quem paga 4%, e assim 2%, sucessivamente. Agora, quem isso. paga 2%, Não foi isso O que o mínimo Robson que tem que passou. vir para os cofres da prefeitura, constitucionalmente, é 2%, o mínimo. entendi. Né? Todo o outro valor, todo o outro percentual Aderaldo, pode... a gente teve uma conversa com o secretário. Sim. E o que acontece? Ele explicou para nós que o quanto que é a porcentagem, a lei de incentivo não interfere. É o que entra na prefeitura, o que a prefeitura está fazendo como renúncia nos 2% é autorizado. Entendeu? Isso que o Robson falou, porque tinha essa interpretação do... E nem entra na discussão de 4%, uma empresa que é 4%. Ele falava, aí tinha a conversa, então 2% vai para a prefeitura, 2% vai para o ISS. Ele explicou que, como a gente tem um teto do que pode ser destinado para a lei de cultura, não é toda a empresa. Quando bater o teto, não vai ter mais empresa que vai poder destinar. Então, é uma renúncia de receita em cima do que está destinado. A lei de incentivo à cultura não pode fragmentar o ISS. Segundo o secretário Robson, e o Guilherme está até aqui. Nós temos um parecer, ele abriu um processo, né, e a gente tem um parecer do nosso jurídico, e isso já era uma conversa na gestão anterior, nas outras gestões também, sobre a alíquota do ISS. Né? E, infelizmente, esse está previsto em uma lei complementar, uma lei federal, que não pode ser menor do que os 2%. E isso já existiu um processo, já existiu uma consulta jurídica, né? O Robson realmente ele tinha esse entendimento, né? Ele abriu esse processo e os procuradores que fizeram parecer foram a favor da... Então, nós recebemos, para trazer essa proposta, nós recebemos um parecer da Procuradoria favorável a essa proposta. Não, tudo Foi bem. avaliado, eu estou só falando né? só a respeito da alíquota do ISS, né, que é o que me cabe. Né? Sim, sim. Acho que Porque vale. o que eu estou tentando dizer para vocês é que, se passar um projeto desse, na ponta, a gente não vai conseguir aplicar, porque tem vedação constitucional. Tá? Então, qualquer coisa, se vocês quiserem, depois a gente passa para vocês o parecer que foi nos dado nesse sentido. E... Não, eu acho que é importante esse parecer mesmo, Ederaldo, porque a gente teve um outro parecer do Dr. Felipe, entendeu? Entendi. Porque ele deixou bem claro que a renúncia é independente do valor da alíquota. Eu não sei se a gente está falando a mesma coisa. O ISS, a empresa que tem uma alíquota de 4%, a gente não pode aplicar na guia dela 4% de benefício. A gente só pode aplicar 2%. Né? Então, O que precisaria ver como isso é feito, qual é o fluxo disso, né? Porque na realidade não seria bem um benefício, né? A ideia, ou pelo menos a discussão que nós tivemos com o Robson e com o Dr. Felipe, foi o quê?
que, na realidade, o município ele está renunciando entre 1,5% e 3%, e aí, como se o certificado ele servisse ali para abater o imposto devido. Então, na realidade, ele não está tendo, de fato, uma isenção do imposto devido. Na realidade, ele está pagando diretamente a um projeto de cultura. Então, ele não está tendo uma isenção de tal imposto. Então, não é que ele está doando 2% e pagando 2%. Na realidade, ele está pagando os 4%. O fluxo que é diferente. Em vez de ele pagar o boleto dos 4%, esse certificado, essa autorização, ele está pagando, no caso da LIC, ele está pagando diretamente para o projeto, esse comprovante vem para finanças, e finanças faz o abatimento. Então, ele não está deixando de pagar um percentual, ele não está tendo uma isenção, ele está tendo, na realidade, um pagamento... Essa foi realmente a discussão, esse é o tema. Esse foi o tema colocado para os procuradores, e os procuradores nos devolveram justamente que tanto a lei federal quanto a lei municipal, ela trata como benefício esse desconto na guia, né? Mas aí eu passo para vocês os pareceres. É só para a gente não ter uma aprovação de uma lei que depois, na ponta, a gente não consiga aplicar, né? Então, hoje uma empresa de 2% não participa. Hoje, uma empresa que tenha 2%, que nós temos uma empresa, que são empresas que têm o benefício já do PROMAI, da TIC, né, que tem uma redução da alíquota, que elas tinham uma alíquota de 4% e diminuiu para 2%, elas não podem participar desses projetos. Elas não podem ser incentivadoras desses projetos. Todas as outras, nós temos 50 mil empresas, né? Dessas, 11 são do PROMAI. Então, assim, de 50 para 11 tem uma margem muito grande aí para trabalho, né? Tá bom? Eu vou pedir uma gentileza, se o senhor puder depois encaminhar para a gente uma sugestão de redação para que a gente possa enquadrar, para que possa entender. Perfeito. Mais algum interessado? Matheus, fica à vontade. Fala o que eu te pedi, porque eu não preciso ir lá. Sacanagem, né, Alain? Bom, gente, boa noite, boa tarde. Cumprimentar todos os presentes da mesa. Guilherme, sabe que eu sou um admirador do seu trabalho como músico, estou torcendo para tudo dar certo. Montou um time da hora. E só fazendo uma colocação em cima da fala do meu amigo Bigêmeos, que não encabecei sozinho, está aqui Margarete, que era quem tomava conta disso nessa época. Mas me recordo que, quando a gente encaminhou a primeira minuta de lei, ela foi considerada inconstitucional. Ela não foi colocada em votação porque procuradores da própria prefeitura consideraram essa lei que nós usamos até hoje considerada inconstitucional. Na Câmara Municipal, esse artigo que diz que ela tinha que ser revista depois de 2 anos, eu me recordo até hoje, foi o vereador Mauro Araújo que pediu para colocar, porque até então falou assim, poxa, pode ser que a gente precise realmente rever isso aí, é ótimo que reveja mesmo, se a gente tivesse isso em todas as legislações, seria ótimo. Então, a revisar a lei é justamente para adequar ela à sua atualidade, mas, quando a gente para analisar o histórico, muitas das coisas que a gente executa da lei, elas não foram consideradas possíveis naquela época. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu me recordo também desse assunto, em relação à empresa que já pagava os 2% de ISS. E como é que a gente entendia isso foi como a fala do secretário Guilherme agora. A empresa não tem um benefício. Quando a gente chama uma... Eu estou fazendo um contraponto, mas eu acho que é interessante a gente realmente constar. Concordo com o nosso amigo ali, que se, de repente, passa uma lei lá na frente, a gente não consegue, não tem sentido. Mas o que eu acho que vale a pena é a gente entender que o dinheiro não deixou de ser pago, né? O fluxo é outro. É diferente uma empresa que vem para a cidade, recebe um benefício para se instalar num lugar pelo número de empregos que ela gera, e aí ela recebe um benefício de não pagar determinados impostos por aquilo. Então, ela recebeu um benefício, ela está isenta do pagamento. O pagamento do imposto ele está sendo realizado o tempo todo, tanto o IPTU quanto o ISS. A única diferença é que uma parte disso está voltando para um benefício da população, né?
Muito legal ver na mesa os dois, porque a gente está falando das duas áreas que, na minha opinião, são as mais importantes dentro da administração pública, que é a cultura e o esporte. Cultura e esporte forma cidadão, trata da qualidade de vida das pessoas, qualidade da saúde mental das pessoas, saúde física das pessoas. Então, muito legal ver nessa mesa. Sobre as minutas, eu acho que muitas das deficiências que a gente até historicamente também tentou solucionar, a gente não conseguiu. Acho que foi bastante já equalizado, né, das coisas que vocês apresentaram. E aí chamaria atenção aqui para uma coisa em relação aos tetos dos projetos. É dúvida que não ficou claro que será publicado anualmente um decreto que fixa o teto. Não ficou claro para mim se era o teto dos projetos. Então, por exemplo, hoje, pessoa física é 100 mil, 200 mil pessoas jurídicas. 200 mil pessoas jurídicas. Se isso vai alterar ano a ano, então, e qual é o período em que isso será publicado? Até para que os projetos, porque isso tem que ser casado com o período que a LIC se abre, né? Para a gente saber quando a gente vai inscrever, que tipo de projeto eu vou redesenhar. É de 100, é de 200, é de 300? Então, essa é uma dúvida que ficou. A outra coisa em relação às... Muito legal o jeito que vocês escreveram em relação às dívidas do imóvel, né? E mesmo do ISS, a dívida referente àquele tributo. Porque, apesar da lei antiga estar escrito lá que a certidão negativa exigida era a certidão municipal, muitos dos proponentes perderam recursos porque o poder público agora está cobrando as 5, né? CND municipal, estadual, federal, trabalhista, FGTS. E não sei se é verdade, mas me disseram que teve uma empresa que tinha uma multa de um veículo, que aí ela foi impedida de patrocinar por causa dessa multa e não tinha nada a ver com aqueles tributos. A forma com que está escrito, se a gente realmente conseguir executar, está muito claro de que a gente está falando da regularidade fiscal para com o município. Se a gente conseguir manter isso, e principalmente quando for desenhar o decreto regulamentador, que a gente enfatize isso para não ter uma empresa que deixe de patrocinar, porque ela tem Você pega, por exemplo, grandes indústrias, grandes empresas que têm grandes volumes de aporte, é inevitável que ela tenha um processo trabalhista. Surge de uma hora para a noite, assim, de uma hora para outra. Aí ela já fez toda a documentação, quando está na hora de você receber, entrou um processo trabalhista, ela fica impedida de aportar. Então, uma coisa que, do jeito que está na lei, está muito legal, e a gente, de repente, reforçar isso no decreto regulamentador. Muito interessante também o jeito que vocês colocaram, que, pelo que eu entendi, os projetos que estão aprovados ou que serão aprovados agora, né, teve uma leva que se inscreveu, que conseguem usufruir dos benefícios da legislação atual, o que vai ser muito interessante também. Ia sugerir, Guilherme, toda a equipe da Secretaria de Cultura, porque aqui a gente resolve umas coisas que são bem interessantes do volume do recurso, faz com que facilite o acesso. Mas o nosso calcanhar de Aquiles mesmo está no decreto regulamentador, né? Então, da mesma forma com que vocês fizeram agora, de um processo transparente, participativo, de chamar também as pessoas que executam a lei de ponta a ponta, que entendem algumas dessas dificuldades, para apresentar também algumas coisas que eu acho que vai ser interessante para modernizar e desburocratizar o decreto regulamentador. Queria elogiar o fato de ter colocado algumas áreas, como a própria Inês já colocou, mas, em especial, o turismo, porque não há turismo sem relação com a cultura, né? E eu me recordo que esse era um assunto que rolava lá atrás também, e a cultura o tempo todo cerceando muitas coisas que é cultural. E o fato de inserir também a economia criativa, está aqui o Rodrigo do Instituto Leia Campos, que já abre um espectro muito amplo para a cultura. Até porque, se a gente fosse colocar na lei tudo que a cultura faz, a gente teria uma lei de 60 páginas só para falar das áreas, porque tudo está ligado à cultura, né? Então, muito interessante a forma com que vocês ampliaram de 8 para 21 áreas, deixando muito mais abrangente e moderna. E também a adequação em relação ao marco regulatório também. Eu, novamente, queria agradecer, parabenizar, falei bastante com o Bigêmeos, e, no dia que ele postou, liguei para ele, no mesmo dia, eu estava num evento, liguei para ele e falei, cara, não tem essa de fazer a mesma coisa na lei do esporte e a lei da cultura. Cada área é uma área. Eu sou um atleta, mas não um esportista.
E então eu acho que cada área tem que ser tratada mesmo com a sua particularidade. Vocês estão fazendo isso com respeito, participação. Queria parabenizar todos vocês pelo trabalho que vocês estão realizando. Valeu. Obrigado. Gringo? Só para completar, Matheus, por enquanto que o senhor coloca, esse processo participativo, Matheus, é uma das grandes razões que eu vejo de estar aqui hoje na secretaria. Antes mesmo de vir para cá e aceitar esse convite, esse desafio, a minha visão sempre foi essa, né, das especificidades de cada linguagem e de que uma secretaria e uma gestão pública ela precisa trabalhar com quem executa, com quem faz. Né, nós não estamos aqui fazendo nada para a gente está aqui fazendo para vocês. Né? Então, não faz sentido. Né? E como muitas coisas caminham através do decreto, né? Você pega, por exemplo, fazem 10 anos que a lei está aí e os tetos são os mesmos, basicamente. Né? Então, uma vez que a gente regulamenta isso através do decreto, a gente prevê realmente esses aumentos, esses reajustes anualmente, divulgando e publicando eles anualmente para a gente poder entender como isso vai se comportar também para quem faz na ponta, e já contamos com vocês sempre. Boa noite, mesa. Boa noite a todos. Desculpa meu sotaque, sou estrangeiro, inglês, mas uma pergunta simples. Pode explicar um pouquinho de uso do imposto de IPTU por o lado de contribuinte física e jurídica? Se ela paga em uma parcela única no início do ano, ou ela pode ser parcelada? Bom, hoje é uma coisa que a gente quer, inclusive, discutir a possibilidade e a viabilidade de, né? Mas hoje eu acho que somente em parcela única, o IPTU somente em parcela única. Ok, obrigado. Muito bem colocado, não? É isso mesmo, só vou acrescentar. A gente, como está falando da lei de incentivo, e eu já estou conversando com o pessoal do esporte, e automaticamente a gente traz para a cultura, a intenção, a gente não tem um parecer favorável ainda, tá? Daí eu que estou construindo junto com o financeiro. O que acontece? Quando eu sou contribuinte, eu pago meu IPTU parcelado. Então, vamos lá, minha primeira parcela é em março, o segundo abril. Se em maio eu quiser contribuir, eu posso pedir um boleto para quitar e destinar, entendeu? Então, isso a gente está tentando atualizar. Mas lembre-se, sempre vai ser numa quitação. Se eu iniciei o ano com o meu IPTU parcelado, e durante o ano eu quero destiná-lo para alguma lei de incentivo, eu peço um boleto total do que deve até o final do ano e eu consigo direcionar para a cultura ou para o esporte. Isso daqui que eu estou abrindo para vocês é algo que a gente está construindo, eu nem passei para o Guilherme, então nem tem, e a gente ainda não tem um aval. É algo que a gente está construindo. Caso a gente consiga com sucesso, a gente vai incluir já nas 2 leis de incentivo. Resumindo, se você fez 3 parcelas e você quer apoiar um projeto, os últimos 7 têm que ser quitados. Isso. Perfeito. Boa ideia. Excelente. Mais alguém? Fica à vontade, maestro. Boa noite a todos e todas. Parabenizar aqui o vereador Vigêmeo, secretários, todo mundo que participou dessas alterações, todo mundo da cultura aqui. Só queria deixar registrado, né, que um dos maiores gargalos nossos é em relação a isso mesmo da finanças. A gente tem outros modelos, né, a Rouanet é uma transferência identificada, o patrocinador só faz a transferência para o projeto e, com base nesse recibo, ele já consegue validar a sua restituição. No PROAC, pela Secretaria da Fazenda, ele faz a emissão desse boleto, então seria ótimo isso. E uma dúvida sobre o ISS, porque já na própria lei vigente, a gente tinha algumas dificuldades. Eu me recordo lá atrás, que quando eu consegui alguns patrocinadores que retinham muito ISS na prática, mas eles não eram tomadores. Vou dar um exemplo, uma empresa de segurança. A empresa de segurança, ela recolhe o ISS, só que não é ela que paga, não é isso? Tomador é para quem ela prestou serviço. E aí tinha aquela questão de que, às vezes, ela coloca lá que o ISS é dela,
mas quem pagou o serviço era a pessoa que ela prestou o serviço e aí não tinha pagado, enfim, era uma situação bem confusa. Queria entender um pouquinho como que poderia ser isso na nossa lei e, mais uma oportunidade, como é que fica que a partir de 2026 já começa a mudança tributária, até 2032, não é isso? 10% ano que vem, então eu queria que se pudesse explicar, porque eu sou completamente leigo nisso, para a gente entender como que fica. Eu acho que o ISS é um dos gargalos em relação à lei mesmo. Pode? Por favor. Olha, pela cara... Ele já vem com o fiscal FF nosso aqui, ó. Não precisa, não precisa. Eu só vim participar e dar um apoio, porque esse projeto de alteração da lei é essencial. A gente precisa fazer essa alteração. Porque quando nós, servidores públicos, lá na ponta, que pega para aplicar a lei, a gente precisa de uma lei clara, uma lei simples, que a gente consiga aplicar. Porque, senão, a gente chega para nós, para a gente aplicar essa porcentagem na guia do contribuinte, a gente tem dificuldade, a gente não pode. Como a gente já teve várias dificuldades desse tipo, a gente não conseguiu aplicar na guia o desconto por a lei não ter essa previsão. Aí, quando se fala do ISS do tomador, ele é o responsável. Então, ele consegue, sim. O ISS é devido pelo prestador. O prestador está prestando o serviço, ele deveria pagar, mas há uma substituição tributária. Então, o tomador ele é o responsável por recolher esse imposto. Se ele é o responsável, ele tem uma guia, né? Eu entendo, como diretor do ISS, eu entendo que pode, que o tomador pode também ele ir lá e contribuir com incentivo à cultura, né? Aí, lógico, a gente tem que criar uma forma da gente fazer isso funcionar, né? Mas eu creio que também pode ser um tomador. E nós temos vários tomadores aqui em Mogi das Cruzes que dá para incentivar, né, os projetos da cultura, que eu acho que é excelente também a respeito disso. A reforma tributária, sobre a reforma, nós até colocamos no site da Prefeitura umas informações sobre a reforma tributária. O ano que vem já começa a emissão obrigatória, né, da nota fiscal eletrônica pelo sistema da Receita. Então, isso dificulta muito. Por quê? Porque esta lei federal que eu falei para vocês anteriormente, a Receita não vai ter essa discussão, né? Ela não vai deixar você aplicar uma alíquota menor do que é o possível. Então, lá já vai ser diferente da gente. A gente está utilizando o nosso sistema próprio ainda. Então, durante o ano de 2026, a gente vai continuar com o sistema da nota fiscal, que a gente utiliza, que é de uma empresa terceirizada, e a gente vai passar essas notas todas para a Receita. A Receita vai dar um ok e a gente vai gerar as notas fiscais. Então, a reforma tributária, ela tem a limitar essas formas. Por isso que a gente tem que pensar em uma lei que seja clara, né, e dentro das leis federais, da Constituição, para a gente conseguir aplicar. Porque se a gente não conseguir ter uma lei desta forma, a gente não consegue aplicar na ponta. Eu acho que é isso que foi perguntado, né? Sobre a reforma, a gente tem muitas coisas sobre a reforma tributária para falar. E se a gente for falar sobre reforma tributária, vai horas aqui. Tá bom? Eu acredito que o ISS no futuro vai zerar para nós, infelizmente. Então, mas tem uma conversa já rolando em Brasília para criar uma PL que vai redesenhar esse modelo de incentivo fiscal. Mas podemos marcar um horário. Tem várias coisas rodando já, né? Legal. Mais alguém? Então, Só um ponto. Eu me coloco à disposição de todos também, se queira procurar também lá, para a gente tentar conversar para esclarecer algumas dúvidas. não, sim. Sem dúvida. No projeto, né? Com certeza. Então, quero agradecer aqui os vereadores. Com relação à dúvida do Furlan, do Marcos Furlan, como é que ficou? Então, são 5 anos mesmo? Não é muito tempo, gente?
Não, mas é como ela explicou. Mas sim, mas é que está dizendo que você pode ser reconduzido. Se dá, você pode, daí por 5 anos ser reconduzido. Entendeu? Na lei, do jeito que está, a pessoa pode ser reconduzida durante 5 anos. Então, mas não é muito tempo, gente. E, na realidade, é a Pode ser que base... ele não vá ser reconduzido. Mas daí, se as pessoas quiserem, ele pode, entendeu? Então, a lei dá abertura para isso. Eu não acho complicado. Bom, eu acho, né? Mas a recondução É, com o aval do comum. isso passa pela aprovação dos conselhos, né? E, inclusive, está no texto exatamente isso, que ela passa pelo crivo, ela passa pela aprovação dos conselhos. E esse prazo, na realidade, ele é muito comum. Você pega as subvenções, por exemplo, hoje 5 anos é o prazo das subvenções também. Então, é um prazo... Não vou colocar padrão, porque cada caso é um caso, mas assim, é um prazo bastante aceitável dentro do entendimento desses processos de renovação. E uma vez que também isso não é uma decisão que fica exclusiva ao poder público, à secretaria, mas passa pelos conselhos também, eu acho que é uma discussão que ela não fica 100% na nossa mão a decisão também de... Eu tenho uma pergunta de agenda. Após a audiência hoje, qual é o tempo de se rever esse texto, ir para a prefeitura, ser aprovado e ser uma realidade? A gente tem um prazo para que isso aconteça ou não? Isso pode demorar 3 meses, como pode demorar 3 anos? Não. A intenção, como no início, é que a gente aprove ainda esse ano. A gente tem agora o período até, se eu não me engano, a última sessão é dia 17 de dezembro, se eu não me engano. Então, a gente tem até 17 de dezembro para a gente estar aprovando as alterações nas leis de incentivo. Então, o prazo máximo aí é 17 de dezembro, que a gente precisa aprovar o quanto antes. E a gente tem também a intenção, como foi dito aqui, de que esses últimos inscritos possam também já ser favorecidos por esse novo texto. É importante a pergunta, e aqui eu quero até pedir desculpa, porque a gente marcou essa audiência pública um pouco corrida, mas é por conta do prazo mesmo. Se a gente aguarda fazer um chamamento muito longo, a gente vai perdendo prazo, o processo perde a exigência de uma audiência pública e a gente vai perdendo prazo. Então, foi corrido essa audiência pública, peço desculpa a todos, mas é para que a gente consiga aprovar ainda esse ano, para a gente colocar em exercício ano que vem. Pode, gringo. As duas. As duas. Cuido. Só uma dúvida. Boa noite a todos. Para quem já tem um projeto aprovado até o teto de 200 mil, por exemplo, e caso a lei seja aprovada, sancionada pela prefeita, ele vai poder ser adaptado para valor maior, correto? Ele vai poder ser enquadrado nessa nova lei. Para quem já tem um projeto... Isso, na realidade, a ideia é ser discutido através do decreto, né? Porque, por exemplo, por enquanto, a gente ainda não fez uma proposta efetiva no decreto. Então, hoje os tetos são 100 mil para a pessoa física, 200 mil para a pessoa jurídica, né? Então, existe esse estudo do decreto que vai ser feito, podendo alterar esse valor, obviamente que a intenção é que suba, né? Mas podendo ou não ser alterado esse valor, né? O que a gente propõe aqui é que, na realidade, num prazo de 60 dias, essa lei esteja em vigor e que ela possa ser aplicada para quem tem projetos em fase de captação, né? Tá? Mas é através do decreto que vai... Não, ele diz se, por exemplo, subir o valor, me corrija, se aumentar o valor, o teto de 200 for para 300, se o projeto que já for inscrito, ele pode retificar isso, não é isso? Aí a gente ratifica o projeto já aprovado, correto? Não, nesse caso não. O plano de trabalho, o plano orçamentário, ela se mantém do projeto que foi aprovado, até porque foi analisada a coerência desse projeto especificamente, né? Não vai ter chance de ampliação? De ampliação não, mas as regras, né, o regramento de captar, por exemplo, os 100% passaria a valer para esse projeto também. Os valores não mudam, mas a forma, né, o regramento da lei aplica-se à lei nova.
Então, secretário, quero agradecer aqui a vereadora Inês, que continua com a gente, e agradecer ao vereador Furlan, o Rodrigo Romão, que passaram por aqui, os assessores do Eduardo Ota, do pastor Oswaldo, do Otto Rezende, secretária Tereza, obrigado, secretária, obrigado pelas conversas, para a gente estar nesse dia de hoje. Guilherme, mais uma vez, secretário, obrigado, hein? Obrigado pela conversa, obrigado por entender a importância dessa lei de incentivo e também provocar a Câmara Municipal. Era o seu papel e o senhor fez muito bem nessa conversa. E aqui eu quero agradecer também, destacar a nossa prefeita Mara Bertaoli, que deu o aval para que a gente começasse esse trabalho, né, de modernizar, de atualizar a lei de incentivo. E agradecer a todos aqui que participaram. Sem vocês não tem o porquê a gente está debatendo essa lei, não tem o porquê a gente está querendo atualizá-la. Então, a gente aguarda ansioso para que a gente aprove o quanto antes essa lei e que 2026 seja a realidade da nova lei de incentivo à cultura em Mogi das Cruzes. Meu muito obrigado a todos, boa noite, Deus abençoe. Já todo mundo vir aqui para a gente fazer uma foto?